Oi, Gilmar, boa tarde, é um prazer estar aqui. Fico muito feliz com o convite e poder contribuir com o seu trabalho aí. A minha família é muito musical. Eu tinha um tio-avô que tocava violão, o outro tocava sanfona, eles eram do Congado. A minha mãe fugiu de casa para ser cantora em boate. Ela cantava num programa de rádio, da Rádio Inconfidência de Belo Horizonte, chamado Rateio das Duas. Era um programa de calouros. E ela cantava numa boate à noite. Então a música sempre esteve presente na minha vida, tanto a música popular brasileira como a música erudita. E como uma boa são joanense, muito pequena, eu fui para o conservatório de música também, né? Eu sempre falo assim, que eu faço tudo cantando ou tudo ouvindo música. Então a música e eu são coisas quase que indissociáveis. Olha, eu tenho muito orgulho das nossas orquestras bicentenárias, das nossas bandas marciais, e acho que o grande barato é que essa cultura tem se renovado. As pessoas estão entrando nas orquestras, estão entrando nas bandas. Eu espero muito que o conservatório, as escolas de música da nossa cidade e essas próprias instituições continuem fazendo um trabalho com a juventude para que essa tradição não se perca. A gente tem um ritual de Semana Santa que não existe no mundo, né? E a gente tem compositores eruditos, né, que são maravilhosos, que precisam ser estudados e divulgados também. Olha, eu acho que voltasse para a nossa ancestralidade, para a nossa raiz. Então, eu considero isso um grande pecado, falando de uma forma, né, até muito peculiar e bem nossa de São João del Rei, né, que é essa coisa dessa nossa ligação com o pecado, com a religiosidade. É um pecado nós estudar a música brasileira. E a nossa música, ela é de uma riqueza rítmica, melódica, que não perde para nenhuma dessas outras escolas. E se a gente não estuda o que é nosso vai se perdendo no meio das outras coisas que estão aí. Nossa, com certeza, muito. Eu fui diretora de escola também. E quando uma das minhas ações foi fazer uma sala de música para os meninos. E eles podiam ouvir tudo, mas eles tinham que realmente ouvir tudo. Então lá eu tinha disco do Cartola, eu tinha Bach, eu tinha Beethoven, e tinha as coisas que eles gostavam, que eles levavam. Então propiciar à criança, ao adolescente, esse contato com a música, e principalmente com uma música que é a música dele, que é a música que a gente faz, é importantíssimo. Porque eu falo sempre que às vezes você, eles não gostam, a gente tem que... E eu acho um absurdo as pessoas... É muito pão e circo, né? Tem que levar o que eles gostam pra gente ser aceito naquele local, naquela comunidade. Não, as pessoas precisam conhecer. Eu já vi meninos chorando escutando Beethoven. Olha, eu não sei bem, não acredito que o dinheiro para as orquestras, que vai incentivo financeiro para essas orquestras, acho difícil isso de acontecer. Pode até acontecer, mas hoje a gente tem as leis de incentivo, a gente tem a municipal que ainda não está regulamentada. Vamos ver se o próximo governo trabalha nisso, na regulamentação da lei municipal de incentivo à cultura. Mas a gente teve aí Paulo Gustavo, e teve uma reunião, vai ter agora, eu fiquei sabendo, mas eu nunca consigo ir nessas reuniões por conta de horário e trabalho. Eu acredito que essas leis consigam nos beneficiar. E acredito também que a classe musical da música popular, né, da música, vamos falar, nós músicos populares, é uma classe muito desunida. E eu acho que a gente parece um rádio tocando. E aí, com isso, o valor de mercado é sempre baixo, né? Porque um vai lá e toca 5 horas e cobra 1/5 do que ele mereceria ganhar. Então, acho que a gente precisa, nesse sentido, da gente ter um teto, sabe, de remuneratório. Vai tocar tantas horas de música, qual que é o teto? O que a gente aceita enquanto categoria? A gente precisa mesmo ter um sindicato. Olha, sinceramente, eu acho que agora está tendo uma mobilização em torno da lei, né, Paulo Gustavo, para essa distribuição do dinheiro. Essa discussão tem sido fomentada. Antes disso, eu não consigo vislumbrar. Sabe, quando você fala do cenário, eu achei que pós-pandemia nós teríamos bastante campo de atuação. E, pelo contrário, está cada vez mais difícil se tocar em São João del Rei e na região. Acho, mas a escola ela tem uma base curricular que é nacional e uma base curricular de acordo com o seu estado, e aí vai. Eu acho que a criação de cursos livres
e seria bom, né, um curso livre que falasse sobre essa questão das leis de incentivo à cultura, das leis de incentivo fiscal para as pessoas, não só os grupos musicais, mas a sociedade organizada como um todo, associação de bairro, uma ONG, como é que ela faz para captar o recurso. Isso também é uma forma de incentivar as pessoas a participar disso. E, por exemplo, o seu nicho conservatório, ele devia ter uma disciplina dentro do conservatório que falasse sobre isso. A gente precisa saber o que é um edital, como ele funciona, como são as leis. Quem trabalha com cultura precisa. Então, cada um no seu nicho, se procurar fazer isso, eu acho que também, hoje em dia, a gente tem bastante curso por aí. Então a gente também tem que ter essa coisa de buscar. E dentro do grupo, eu sempre falo isso quando eu vou falar sobre edital, sobre alguma coisa, dentro do grupo, se você trabalha sozinho é mais difícil, você tem que pegar essa tarefa para si. Mas se você vai fazer um edital para um grupo seu, seja musical, seja de teatro, sempre tem aquele que é mais burocrático. Então ele fica com a parte da documentação. O outro é mais criativo, gosta mais de escrever, ele vai fazer um bom projeto, então ele vai ficar com a parte da escrita. Você diluir isso no seu próprio grupo, ajuda bastante. Tem tocado por aí, tem feito mais festa particular do que propriamente bar, né? E locais mais públicos, assim. A gente tem uma festa esse final de semana, vou fazer o Réveillon no Plano B, faço alguma coisa em BH, que é um outro trabalho que eu tenho, mas pouco também. E é isso, acho que a gente está, todo mundo, muito na expectativa da Lei Paulo Gustavo, da gente apresentar alguma proposta e que São João del Rei, a partir do próximo governo, que tem um olhar para as pessoas que fazem cultura nessa cidade. Que eu acho, por exemplo, um absurdo uma cidade que tem essa quantidade de música, essa quantidade de banda, de escola de música, a gente ter som mecânico no carnaval, a gente não ter banda nas praças no final de semana, sabe, a gente não ter show nos bairros no final de semana. Para um local onde a terra, onde os sinos falam, onde se respira música, eu acho que isso não está de acordo, né? Falta alguma coisa. Então vamos ver se nessa próxima gestão a gente tem essa abertura de realmente a gente respirar arte e cultura, de São João ter música tocando nas praças, ter uma boa remuneração para isso. Né? A gente não é rádio, a gente é artista. Então as pessoas precisam entender isso. A gente trabalha, a gente tem que estudar muito, a gente para estar ali na frente puxando uma apresentação, tem todo um antes que não é levado a sério no nosso trabalho. São João del Rei foi capital brasileira da cultura, acho que teve um espaço grande para os artistas locais, né? Teve uma época também, eu não lembro de qual governo, no Natal tinha música todos os dias na praça. No Natal até o Ano Novo, todos os dias, tinha música na estação, tinha música no coreto, tinha música nos bairros, o conservatório ia para os bairros, contratava essas bandas para ir para os bairros. Então eu acho que a gente tem muita coisa que pode ser feita, sabe? Acho que a princípio todas as partes têm que ceder um pouco, né? Tanto a classe, a categoria, né? Nós músicos, quanto o poder público. Agora a gente precisa abrir esse espaço. Porque quando você vai ver, são sempre os mesmos grupos se apresentando. E a gente nunca, por exemplo, às vezes eu falo, mas eu não fiquei sabendo que tinha isso. Não fiquei sabendo. Então, a comunicação também com os artistas é muito falha. Né? A gente precisa melhorar a nossa sonorização dos nossos eventos. Eu fiz um show no Carnaval na Força do Ódio, que eu terminei falando só sem luz, sem som. Nossa, e aí as pessoas acharam isso normal, ainda ficar com raiva de mim porque eu reclamei, né? Então a falta de respeito, a partir de agora a gente não passe mais por isso. Vamos lá, eu trabalho com reiki, eu descobri o reiki como paciente de reiki e o reiki me salvou, sabe? Eu lembro que a minha primeira sessão, né, eu saí do espaço do Sérgio Palheiros, que eu tenho, é meu mestre de reiki ocidental. Eu tenho também muita gratidão aos meus mestres do Ocidente e do Oriente. E eu saía, eu só pensei assim, hoje a vida voltou a me sorrir. Foi a sensação que eu tive após receber o reiki. E depois de passar pelo tratamento no reiki, o meu mestre me convidou para fazer o curso. Foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Então hoje o reiki, eu sou terapeuta reikiana, trabalho com radiestesia, trabalho com Koni hindu. E o reiki para mim é isso, é o caminho da felicidade.
é a paz que ele traz, a tranquilidade, e com o tempo, assim, a gente vai amadurecendo, e o reiki vai trazendo pra gente uma consciência das coisas muito grande. Estou com espaço, venha conhecer quando quiser. Até disciplinar. Eu lembro que eu dei aula de história, tem um projeto que chama A História do Brasil através da Música, que é sensacional, só sambas, enredo, que contam a história do Brasil. E eu lembro também, eu dando aula de história, quando eu fui estudar a década de 30, a gente foi procurar as músicas da década de 30, pai que tinha disco dessa época, que música que tocava, e aí a gente entrou falando da repressão, que olha, isso aqui não era essa palavra, era essa. Então acho que a riqueza da nossa música também, ela não é explorada, muito explorada dentro da sala de aula, não. Né? Além do fator, a gente pode usar a música como formas mais suaves de se estar na escola. Ao invés de tocar sineta, toca uma música. Com essa função de ser aplicada na vida, né? Para a vida. Claro, eu tenho trilha sonora para tudo. Se eu estou triste, se eu estou alegre. Eu tenho lá, construo no meu dia a dia a minha trilha sonora. Agora vou ouvir essa música para eu dormir. Então, e eu acho que falta isso da gente. Hoje em dia, eu estava vendo uma entrevista da Adriana Calcanhoto, que o povo massacra o funk pelo caráter erotizado que ele criou. Mas o ritmo é maravilhoso, todo mundo gosta, ainda que se balança quando começa. E ela construiu um funk todo bacana, falando dessa coisa do pensar. Então a gente precisa, e eu fico muito preocupada às vezes que as crianças chegam na escola cantando músicas eróticas, né? E falar é ruim, não ouça, vai despertar mais o interesse, né? Mas a gente precisa mostrar um outro lado, um outro funk. Foi uma experiência maravilhosa, maravilhosa mesmo. Eu recebi o convite através do Túlio Mourão, porque a ideia de se fazer o Viva Bituca, né, era escolher 3 cantores de Minas Gerais. E aí tinha escolhido já nos 3 lugares onde a universidade atua. E aí tinha escolhido a de Sete Lagoas, a de Divinópolis e tinha São João del Rei. E aí o Túlio ligou, ele não sabia até que eu trabalhava no festival, né? Ele me ligou fazendo convite. Então eu falei assim, não, nem que eu tenho que largar o festival, óbvio que eu prefiro cantar com bituca do que produzir o festival. E foi muito bacana, a gente teve ensaios lá na Pampulha, em BH, eu convivi muito próximo ao Milton Nascimento, eu saía com ele do palco, e assim, ele foi uma pessoa extremamente generosa, extremamente cuidadosa, principalmente comigo. Nossa, eu tenho várias coisas que eu acho muito importantes. A gente não deixar de visitar as nossas igrejas, tentar entender um pouco da história, por que os sinos falam, né, do toque dos sinos, e a gente tem guias que são habilitados a contar um pouco dessa história dos sinos que falam. A gente não pode deixar de ir concertos na Capela do Divino, que é um lugar super bonito, aconchegante, e assim, meditativo, contemplativo até. A gente não pode deixar de ir no Cine Glória, que é uma pérola nossa, um cinema que resiste ao tempo e a tudo, com dificuldades, né, às vezes, mas está aí em pé. Nosso teatro municipal, que é maravilhoso. A gente não pode deixar de ir na quinta-feira e ver o samba do Moisés, que é um samba raiz, um samba de povo, que é muito bacana. É uma roda que reúne várias pessoas, assim, é bem bacana. E sei lá, tem lá no meu bairro, lá no bairro das Fábricas, tem um espaço voltado para o samba e para o pagode. Acho que tem o Bar do Gol. Eu de bar eu entendo bem, adoro um bar. A gente tem muito lugar bacana para ir a São João del Rei. São João del Rei está precisando de um upgrade assim, na estima, porque a gente tem gente boa, a gente tem local bacana, a gente está precisando de incentivo. Com essa dica cultural, a gente vai se despedindo. Até o próximo episódio. Obrigado, Marilane, mais uma vez. Muito obrigada, fico muito feliz, Jomar, feliz pelo seu trabalho. Um excelente músico aí também, que ter sido muita falta de você tocando com a gente. E vamos aí, vamos que vamos. Valeu, gente, até a próxima. Tchau. Eu sou do camarão ensopadinho com chuchu. Merci beaucoup.